Fala pessoal, eu sou o Calani e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre a 35ª rodada da La Liga, o campeonato espanhol que vai chegando ao fim. Mas antes da gente analisar essas partidas, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo, onde tínhamos primeiramente um back ao Sevilha, que recebeu o Granada em casa e venceu por 3-0, o único back da nossa lista. Já na parte do lei, a gente tinha um lei ao Getafe a 3,80 que recebeu o Bilbao. Teve dois jogadores a mais em certo momento do jogo, mas o Bilbao conseguiu vencer por 2-0. Um lei ao Atlético de Madrid a 2,24, que é um time estranho fora de casa, mas nessa partida conseguiu vencer, acabou não firmando o nosso lei. E para finalizar, um lei ao Alavés a 4,3, que visitou o Valencia e venceu por 1-0. Já na parte do over, um jogo isolado entre Celta e Villarreal, mod de 1,80, odd interessante. Esse sim bateu com tranquilidade, tivemos um jogo aberto com 5 gols. E agora, sem enrolação, vamos partir para as análises dessa 35ª rodada. Pessoal, venho falando isso aqui nos últimos vídeos e eu vou falar de novo. Essa fase final dos campeonatos, a gente tem muito jogo que não vale nada, ou seja, muitas partidas que são basicamente um amistoso, e isso é um caso desse Alavés e Girona, duas equipes que não brigam mais nada no campeonato. O Alavés não vai cair, não vai conseguir vaga em nenhuma competição europeia, o Girona já tá na Champions League, ou seja, isso aqui é basicamente um amistoso. Sinceramente, eu não vejo muito sentido, na maior parte das vezes, a gente se envolver nessas partidas, porque a motivação dos times em muitos casos é nula. Isso dificulta mais ainda as análises pré-live, mas de qualquer maneira a gente vai seguir aqui analisando os jogos, tentando acreditar que os times vão jogar sério esses jogos, mas é claro, é muito importante você ficar atento no live para ver a motivação desses jogadores quando a bola rolar. Dito isso, Girona 2,04, Alavés 3,95, odds do Bolsa de Apostas. Nessas odds, ao meu ver, estão bem colocadas, é jogo para trabalhar a favor do Girona, mesmo com todo esse cenário que o jogo não vale para nenhum. Girona é mais time que o Alavés, se entrar titular e demonstrar vontade nessa odd de 2,04, acredito que vai ser um jogo interessante para trabalhar. Não vou colocar na nossa lista, porque como eu falei para vocês, esses jogos que não valem nada, eu prefiro esperar o live para ver como vai ser o comportamento dessas equipes, mas acredito que no live pode ser um jogo interessante para trabalhar a favor do Girona. Mallorca e Las Palmas, odds do Bolsa 1,70 para o Mallorca, 7,2 para o Las Palmas, talvez a odd mais baixa que a gente viu para o Mallorca em toda a La Liga. E isso está justificado aqui, galera. O Mallorca é o primeiro fora da zona de rebaixamento, precisa desesperadamente vencer. E o adversário é o Las Palmas, que está em queda livre. Olha essa race do Las Palmas, é simplesmente horrível. É um time que tá muito mal. Tá praticamente fora aqui da disputa, porque se o Cádiz vencer todas, ele chega a 38, o Las Palmas tem 37, ou seja, mesmo com essa race horrível, o Las Palmas provavelmente não vai cair. Então o must win tá todo pro lado do Mallorca, que jogando em casa é um mandante com 17 jogos, 5 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Tudo bem, o Mallorca precisa muito da vitória, o Las Palmas tá muito mal, mas eu não consigo dar um back ao Mallorca a 1,70. Não acho que seja uma equipe que justifique essa odd, principalmente no live. É uma equipe que joga muito melhor em contra-ataque do que quando tem a responsabilidade de propor o jogo. Eu vejo que o Mallorca pode ter dificuldade nessa partida aqui, de colocar o Las Palmas para trás, e esse 1,70 me parece baixo, mas também entrar em um lay ao Mallorca é algo que eu descarto completamente com essa fase aqui do Las Palmas. Pode ser um jogo interessante para trabalhar o back Mallorca, mas no live com uma odd melhor a 1,70 aqui no pré eu fico de fora. Villarreal e Sevilha, odds do Bolsa 1,94 para o Villarreal, 4 para o Sevilha. Um jogo interessante, o Villarreal que começou muito mal o campeonato, assim como o Sevilha, porém o Sevilha escapou ali de qualquer tipo de perigo contra o rebaixamento, vai ficar aí no meio de tabela. Já o Villarreal tá brigando por vaga nessas competições europeias, ainda vai tentar uma Conferência Europa League. Mercado parelho, odds muito interessantes de trabalhar, mas acredito que a gente deve ter um jogo difícil aqui para trabalhar o match odds. Deve ser um jogo aberto, aquele típico jogo sem meio campo, que tu entra contra um time e fica tomando contra-ataque a todo momento. Caso você for trabalhar essa partida, muito cuidado. Algo a favor do Villarreal pode ser interessante nesse jogo, mas não é uma defesa muito confiável. Entrar num back Villa ou lay Sevilha e ficar tomando contra-ataque a toda hora é algo que me desagrada. No pré-live eu fico de fora, e se você for trabalhar esse jogo, muito cuidado, que deve ser uma partida difícil de superar. Granada e Real Madrid, odds do Bolsa 6,4 para o Granada, 1,56 para o Real Madrid, que já é o campeão, conseguiu consagrar o título vencendo o Cádiz na última partida por 3-0. O Granada aqui que já foi, praticamente já caiu, não tem mais o que se fazer. A gente precisa ver como que vai ser esse Real Madrid pós-título, se ele vai tirar o pé, afinal ainda tem a final da Champions League para disputar, pode começar a poupar os titulares, guardar para Champions, esperar quando for mais próximo do jogo. Para mim é totalmente uma incógnita essa partida. Se fosse o Real Madrid titular ou o jogo valendo alguma coisa, era carregar nesse 1,60, mas aí a odd não estaria aí, ia estar 1,30, 1,20, então o mercado já está precificando tudo. Claro, é o Real Madrid a 1,60, mesmo reserva contra o Granada já rebaixado, deve ser interessante principalmente no live.
mas eu prefiro ver como é que vai ser esse Real Madrid no pós-título, ver como é que vai ser a vontade dos jogadores nessas partidas futuras, e acredito que após esse jogo a gente deve ter uma boa conclusão a respeito. Mas é claro, no live, se o Real estiver motivado, acredito que pode ser um back interessante no Real Madrid. Atlético e Bilbao e Osasuna, odds do bolso 1,50 para o Bilbao, 8,4 para o Osasuna. O Osasuna aqui já escapou do rebaixamento, também não vai pegar vaga em nenhuma competição europeia, é um time de meio de tabela, enquanto o Bilbao tá na briga ali com o Atlético de Madrid por essa vaga na Champions League. O Bilbao que em casa é um excelente mandante, é muito sólido, são 17 jogos, 11 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Aqui eu não vejo nada a não ser um back Bilbao, eu já vou puxar aqui na nossa lista este back ao Bilbao na odd de 1,51. Tem tudo para ser aquele jogo bom de trabalhar o back, um padrão bom, uma leitura clara. O Osasuna recuado, o Bilbao recuperando segunda bola, colocando para trás. Acredito que vai ser um jogo muito bom para a gente trabalhar a favor do Bilbao nesse jogo. E aqui não tem muito segredo, é buscar esse back Bilbao ou não fazer nada. Cádiz e Getafe, odds do bolsa 2,16 para o Cádiz, 4,1 para a equipe do Getafe. O Cádiz que tá brigando contra esse rebaixamento, como a gente viu. O Getafe que não briga mais por nada, o Cádiz como mandante que não faz uma boa campanha em 17 jogos, foram apenas 4 vezes que o Cádiz venceu, 8 empates e 5 derrotas, é um time que empata muito. E o Getafe fora também é decepcionante, em 17 jogos como visitante venceu apenas 2, empatou 8 e perdeu 7, um jogo difícil, cara. Expor a favor do Cádiz é algo que eu descarto completamente, não é porque ele é o favorito e precisa ganhar que ele obrigatoriamente vai vencer essa partida. Muito cuidado, pessoal, com esses favoritos, que de certa forma são falsos favoritos, afinal foram zebra o campeonato inteiro e agora apenas pelo must-win. O mercado pesa a mão a favor deles, como é o caso desse Cádiz. O Getafe é uma equipe melhor, mas o Cádiz precisa mais da vitória, ou seja, isso dá a ele o favoritismo, mas não é isso que obrigatoriamente vai fazer com que o Cádiz vença essa partida. Me parece um jogo complicado, eu prefiro ficar de fora. Atlético de Madrid e Celta de Vigo, odds do bolso 1,45 para o Atlético de Madrid, 9 para o Celta de Vigo. O Celta que ainda está ali na briga do rebaixamento, se vencer provavelmente dá uma respirada legal aí, não cai mais, mas vai ser difícil vencer porque visita o Atlético de Madrid, o segundo melhor mandante da competição, que em 17 jogos tem 15 vitórias. É uma campanha absurda do Atlético de Madrid, apenas um empate e uma derrota jogando em casa. Na briga também pela vaga na Champions League, e também com o Bilbao entra na nossa lista de back o Atlético de Madrid a 1,45. Tanto o Madrid quanto o Bilbao, os dois Atléticos, na disputa dessa vaga da Champions League, devem jogar com foco, com muita vontade, e acredito que vão ser bons jogos para a gente buscar trabalhar esse back ao favorito. Nessas partidas, tudo bem, o Celta é uma equipe que deve lutar, afinal não escapou totalmente do rebaixamento, mas a diferença das equipes é muito grande e esse 1,45 é justo na minha opinião. Valência e Raio Vallecano, odds do bolsa 2,38 para o Valência, 3,65 para o Raio Vallecano, duas equipes que brigam porém por coisas diferentes. O Valência que vem em queda livre, perdeu 3 dos últimos jogos, perdeu para o Alavés, perdeu para o Barcelona, perdeu para o Betis. O Raio que vem muito mal, perdeu para o Almeria no último jogo, o Almeria já rebaixado, ou seja, um Raio que está muito mal. O Valência jogando em casa é um bom mandante, mas vem mal nos últimos jogos. É um jogo que me agrada trabalhar esse Lei Raio. Mesmo que esses últimos 3 jogos ruins do Valência, acredito que agora eles vão acordar, precisam buscar essa pontuação do Betis para conseguir pelo menos a vaga na Conference. Na Europa League ainda tem chance. E o Raio é uma equipe que vem muito mal, uma equipe que joga desesperada, muito desorganizada. E eu acredito que a 13,65 esse Lei Raio seja interessante, mesmo com a race recente ruim do Valência. Se a gente puxar o histórico geral e o que o Valência é capaz de fazer contra o Raio nesse jogo, eu acredito sim que deve ser um jogo interessante para trabalhar esse Lei Raio. Eu vou puxar na nossa lista aqui a 3,65 o Lei ao Raio Vallecano. Betis e Almeria, odds do bolsa 1,39 para o Betis, 8,8 para o Almeria. O Betis brigando por vaga em competição europeia, seja Europa, seja Conference League. O Almeria já é rebaixado, o Betis como mandante é uma equipe razoável. São 17 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Uma equipe que empata muito. O Almeria fora não precisa nem ver, é terrível, é apenas 2 vitórias em 17 jogos. Apesar disso, apesar do must-win do Betis, eu não acredito que o Betis seja time que justifica essa odd de 1,39, não é uma equipe que joga para essa odd. Acredito sim nesse back Betis, mas mais pro final do HT ali uma odd por volta de 1,60, 1,70. Aí sim esse back vai ficar bonito, mas a 1,39 eu fico de fora. Mesmo com a Almeria já rebaixado, não acredito que vale essa odd tão baixa aqui no Betis. E para finalizar, a gente tem um Barcelona e Real Sociedad, que é basicamente um Barcelona já classificado para a Champions League. Ainda não matematicamente, mas se vencer essa partida sim, afinal o Bilbao chega no máximo
a 73, se o Barcelona empatar é 74, ou seja, um empate para o Barcelona já é o suficiente. Já a equipe da Real Sociedad, a briga vai ser aqui na Europa e Conference League, na Champions ficou praticamente impossível. Odds do Bolsa 1,87 para o Barcelona, 4,6 para a Real Sociedad. Um jogo interessante, um jogo complicado, um jogo pro live que no pré é muito difícil de se traçar algum cenário. A gente viu um Barcelona durante muito tempo vacilando, perdendo para o Celta, perdendo para o Villarreal, goleada de 5-3, empatando com o Granada, mas que agora vem numa race recente muito boa. A gente viu também uma Real Sociedad que estava muito mal no campeonato num certo momento, onde não conseguia vencer, mas agora na reta final deu um gás para conseguir essas vagas nas competições europeias e vem melhorando. Deve ser um adversário difícil para o Barcelona e é um jogo que eu fico de fora, prefiro esperar o live para assistir. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você viu o vídeo até aqui e gostou, deixa o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!